Muito bem, eu gostaria de começar saudando o PPG em Sociologia da UNB, na pessoa da minha amiga Aide Caruso, a quem eu agradeço esse honroso convite para a participação nesse tributo à nossa querida professora Maria Estela Grossi Porto. Gostaria também de saudar o meu amigo Arthur Costa, que preside essa mesa, e os demais colegas de mesa, Sérgio Adorno, José Vicente Tavares dos Santos, Carlos Benedito Martins, assim como os filhos Luiz Guilherme e Sérgio, demais familiares e público que acompanha essa atividade. Eu conheci a professora Maria Estela no início dos anos 2000, nas atividades do Grupo de Trabalho em Violência e Sociedade da Sociedade Brasileira de Sociologia, e nos grupos de trabalho do campo de estudos sobre violência, crime, polícia e justiça no Brasil, da ANPOX. Mais tarde, a partir de 2011, nós passamos, eu e a professora Maria Estela, a coordenar o grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Sociologia, que mais tarde se tornou o Grupo de Trabalho em Crime, Polícia e Justiça no Brasil, Agenda de Pesquisa e Desafios Teórico-Metodológicos, e que depois acabou convertido em Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência, com atividades que foram em formato remoto no Congresso Brasileiro de Sociologia em 2021 e que serão presenciais em Belém do Pará em julho de 2023. Tivemos sempre, eu e a Estela, uma convivência fraterna e que sempre me inspirou muito, né, pelo espírito de colaboração e humildade, a gentileza e a paciência com os colegas e as novas gerações de pesquisadoras e pesquisadores que moviam as atitudes e as intervenções da Estela nos nossos diálogos virtuais, na seleção dos trabalhos e na organização das sessões do grupo de trabalho ou no debate presencial com as novas gerações de pesquisadoras e pesquisadores. Logo após o Congresso Brasileiro de Sociologia em Curitiba, em 2011, foi a primeira vez que nós coordenamos juntos as atividades do grupo de trabalho na época em violência e sociedade, nós organizamos um dossiê com os melhores trabalhos apresentados no GT na revista Civitas, da PUC do Rio Grande do Sul. Na apresentação desse dossiê, nós afirmávamos, e isso já fazem mais de 10 anos, que se por um lado as décadas mais recentes apontavam para a multiplicação do conhecimento e da reflexão sobre fatos e fenômenos da violência, por outro lado, novas dinâmicas e novas manifestações desses mesmos fenômenos indicavam a pertinência de se insistir no debate, na análise e na pesquisa de novos e antigos acontecimentos nos quais a violência desponta como conteúdo de inúmeros e variados processos sociais e políticos. A indagação que fazíamos e continuamos fazendo e que instiga e aguça o olhar sociológico se refere às razões e aos condicionantes para que uma pluralidade de atores sociais opte de modo recorrente pela violência como forma de resolver conflitos, desencontros, desavenças, frustrações e lacunas materiais ou simbólicas. Especificamente no âmbito do sistema de justiça penal, as primeiras abordagens vinculadas ao interacionismo simbólico e à criminologia crítica questionavam os perversos efeitos dos mecanismos de controle penal institucionalizados, como a rotulação e a consequente estigmatização dos chamados desviantes. Com a emergência da sociologia da conflitualidade, dentro da qual a professora Maria Estela foi uma das expoentes no contexto brasileiro, a pesquisa vai se afastando da preocupação com as causas individuais do comportamento desviante e se volta para as atividades de controle exercidas pelo Estado e seus processos de seleção, influenciada pela crítica marxista do estrutural funcionalismo e pela preocupação weberiana com o poder e a dominação. A partir de uma abordagem transdisciplinar, incorporando contribuições da sociologia, da antropologia, da ciência política, da teoria do Estado e do direito, da economia, surgem as diferentes facetas da questão criminal.
Em torno desse objeto vão se dar os principais embates nas arenas políticas de elaboração, decisão e execução do poder de punir do Estado. Partindo do reconhecimento de que as temáticas atinentes à segurança pública e às instituições que compõem o campo do controle social da conflitualidade e da violência têm tido uma ampliação como pauta de interesse da investigação sociológica nos últimos anos no Brasil, bem como de que é necessário aprofundar as reflexões sobre o papel do campo acadêmico e de suas produções no que se refere a essa temática, os trabalhos que foram sendo apresentados no nosso grupo de trabalho já naquela época traziam reflexões e análises centradas tanto nas diferentes instâncias institucionais voltadas ao controle social e à segurança pública, à operação e à administração da justiça, quanto na abordagem da questão desenvolvida pelo foco das relações interpessoais. Também foram contemplados trabalhos relacionados com a área da sociologia do castigo ou da punição, ou seja, um corpus que explora as relações entre punição e sociedade, buscando entender a punição como fenômeno social e, em consequência, o seu papel e a sua dinâmica na vida social. Já no seu formato mais recente, como comitê de pesquisa, tive a oportunidade de coordenar, junto com a professora Maria Estela, um espaço importante de reflexão acadêmica e articulação em rede de todo um conjunto de pesquisadores em torno de temáticas de pesquisa extremamente atuais. Nesse novo contexto, procuramos partir do princípio de que, se as antigas fronteiras estão bem delimitadas, como aquelas dedicadas pioneiramente ao estudo das prisões e dos mecanismos de punição, há outras, como é o caso dos estudos sobre políticas de segurança, que já superam quantitativamente os estudos clássicos sobre punição e dedicam-se a pensar sobre as respostas públicas ao crime e à violência, com ênfase nas polícias. Na intersecção dessas fronteiras, temas clássicos como a violência contra a mulher, direitos humanos, discriminação racial, administração da justiça e conflitos sociais ajudam a guiar as pesquisas e os debates intelectuais da área. Frente a esse movimento, propomos uma reflexão no comitê de pesquisa, para a qual a professora Maria Estela teve uma participação de liderança enquanto coordenadora, sobre os rumos e os cenários para a agenda de pesquisas da área, numa tentativa de adensar o debate. Arriscamos dizer, desde a origem do comitê, que o conjunto de pesquisas oriundas das ciências sociais estaria conformando um campo de estudo sobre segurança pública e sociedade, deslocando abordagens já consolidadas e tensionando posições institucionalizadas. Diante da riqueza das contribuições que recebemos ao longo do tempo como coordenadores do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência, cuja coordenação agora conta com a contribuição da professora Jaqueline Signoretto, da Universidade Federal de São Carlos, faz-se mais do que necessário um programa acadêmico e intelectual que marque divisas e, ao mesmo tempo, restabeleça pontes entre distintos campos disciplinares. Um programa que problematize diferentes dimensões da realidade social e das agências de segurança pública e justiça criminal, que problematize os próprios conceitos de crime, violência e também as respostas públicas levadas a cabo nos últimos anos. Até os seus últimos momentos atuando como liderança do campo, a professora Maria Estela Grossi Porto esteve comprometida com a construção desse programa, a partir, muito especialmente, do debate sobre as representações sociais da violência. Nos últimos anos, a professora Maria Estela acompanhou com grande apreensão a experiência histórica de ocaso e renascimento democrático, comprometida também com o debate político sobre o papel dos agentes jurídicos e policiais na defesa da democracia e contra ameaças autoritárias. O seu compromisso como socióloga e como cidadã
foi sempre com a necessidade de pensar nos mecanismos institucionais, sua violência simbólica e concreta, e nas possibilidades de redução do seu grau de arbítrio e discricionariedade, de elitismo e proteção e reprodução de privilégios. Na perspectiva crítica ortodoxa, todo direito liberal é mecanismo de dominação de classe, patriarcal e racista. Sendo assim, não importam os meios, mas os fins para a almejada transformação social. São deixadas de lado, nessa perspectiva, as possibilidades de transformação pela via institucional, pela ampliação do acesso a direitos e o aperfeiçoamento dos mecanismos de judicialização e controle público. Dessa forma, se fecham as portas para quaisquer possibilidades de debate progressista a partir do direito e da institucionalidade democrática. Nesse registro, ou mudamos tudo, ou compactuamos com a violência. Exemplos não faltam de avanços nas últimas décadas, e a resistência ao poder autocrático no último período nos traz uma referência importante de que qualquer que seja o objetivo a ser alcançado, os meios importam. O respeito às regras do jogo e a crítica de suas imperfeições são a arena dos embates contemporâneos para o enfrentamento da violência estrutural nos interstícios do sistema. Gostaria, portanto, de finalizar destacando, entre tantas outras contribuições da professora Maria Estela, o seu legado como socióloga da violência, comprometida com a democracia e a afirmação de direitos no Brasil, com a redução da violência, da discriminação e da desigualdade social, contra o arbítrio e pela construção de novos caminhos teóricos e metodológicos para a análise e a interpretação da complexidade social contemporâneas. Muito obrigado.